Então nós vamos estar dando continuidade ao nosso raciocínio das bases alisantes, onde nós vamos estar vendo agora com relação às progressivas ácidas, tá? Quando nós falamos de progressivas ácidas, então surgem várias questões e várias dúvidas que existem no mercado hoje. É muito comum as empresas, tá? Vocês entendam o seguinte, toda empresa ela tem um setor de marketing. E esse setor de marketing ele é responsável por quê? Por impulsionar a marca, fazer com que essa marca seja aceita ao público e o público possa comprar mais daquele produto. E nem sempre esse setor de marketing ele é um setor ético. Muitas vezes o setor de marketing de uma empresa ele vai se utilizar de artifícios de mentira e de engano para poder vender o seu produto, oferecendo fórmulas milagrosas, oferecendo resultados milagrosos, coisas que só existem na mente daquele pessoal lá do marketing. Então nós temos que ficar muito atentos a tudo aquilo que diz respeito à propaganda que é feita com relação a algum tipo de produto, tá bom, pessoal? Então, com relação a essas questões, é muito comum você ouvir assim, olha, o meu produto é um produto muito bom, a minha progressiva é uma progressiva muito boa, porque a minha progressiva ela é orgânica, tá? O meu produto ele é orgânico, então você pode comprar e pode passar à vontade, se bobear até a pessoa fala, você pode até beber o meu produto, porque ele é orgânico, não vai ter problema algum. Isso é um recurso de marketing, porque na realidade, por trás dessa meia-verdade, existe uma mentira inteira. Por quê? Observe bem. Quando eles falam que algo é orgânico, eles estão então usando um tema que já é comum, que já caiu no gosto do povo. As comidas orgânicas, quando você pensa em algo orgânico, você pensa em uma comida orgânica, você pensa em quê? Algo que foi cultivado sem agrotóxicos, algo que foi cultivado de uma maneira natural, de uma maneira que não tenha nenhuma interferência química naquela produção, de forma que aquele alimento ele é um alimento extremamente saudável, porque ele é orgânico, ele é livre de agrotóxicos, ele é livre de químicas. Então, quando as empresas empregam esse termo orgânico para si, eles estão querendo trazer junto com o termo orgânico todo esse conceito de algo saudável, de algo puro, de algo que não vai fazer mal. Só que orgânico com relação aos alimentos é até aplicável e é correto. Mas quando se fala com relação à química, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque em química, o que é orgânico? Orgânico é tudo aquilo que tem carbono na sua molécula. Então, se um determinado produto ele tem carbono na sua molécula, esse produto, então, ele é considerado um produto orgânico, tá? Com algumas raras exceções. Então, o que acontece? Vamos supor que a pessoa chega, eu chego para você e eu vou vender para você uma progressiva com formol, tá? E digamos que ela tem muito formol. E eu chego para você e falo assim, olha, meu produto ele é um produto orgânico, tá? Ele é um produto orgânico, só usa substâncias orgânicas. Eu estaria mentindo? Na verdade não. Por quê? Porque o formol, ele é orgânico realmente, tá? Mas o fato de ser orgânico não quer dizer que é saudável, tá entendendo? Então, ou seja, o fato da empresa dizer que aquilo é orgânico não tem nada a ver com algo saudável, porque, exemplo, o formol, ele é orgânico, tá? E não é nada saudável. Então, ou seja, as progressivas ácidas, progressiva orgânica, saudável, também não. Os ácidos também são prejudiciais à saúde e tem também as suas complicações. Então, resumindo aqui nesse ponto, eu quero que você entenda o seguinte, quando as empresas falam que algo é orgânico, isso não se aplica a algo saudável na química, tá? Na química capilar, não tem nada a ver. É orgânico, isso não é mentira, tem carbono, é orgânico. Porém, não quer dizer que é saudável. Então, orgânico na química capilar não é sinônimo de algo saudável. É simplesmente alguma substância que tem carbono, mas ela pode ser um veneno até, prejudicial como um veneno. Como eu citei aqui, repito, o formol, por exemplo, ele é uma substância orgânica, tá bom? Então são recursos de marketing, não caia nessa. Então nós temos que observar a realidade das coisas. Então, uma questão é essa, é falar que o produto é orgânico, sendo que orgânico não é sinônimo de algo saudável. O outro engano de marketing também que as empresas usam comumente é o quê?
é colocar na sua formulação um determinado tipo de ácido, um ácido orgânico, um ácido que não é prejudicial, tá ok? Dizendo que ele é o agente alisante do seu produto. Ah, o meu produto é a base da substância tal, ácido tal, proteína tal. Ah, é a proteína tal no meu produto que faz alisar o cabelo. Então a pessoa diz que é a proteína tal que alisa o cabelo, que essa substância é a base do seu produto. E na realidade isso é uma mentira. Por quê? Porque aquela proteína que eles falam que é a base do produto, ela não tem o poder de alisar uma fibra capilar. E eu vou explicar para vocês aqui o porquê. Então, na verdade, por trás daquela proteína que eles dizem que é o que alisa, existe sempre um produto ácido que realmente é um produto que faz esse processo de alisamento naquela fibra capilar, tá? Então ele pode ser o ácido oxílico, ele pode ser uma carbocisteína, ele pode ser um ácido glicólico, pode ser qualquer tipo de ácido, de substância, mas é uma substância que é a forte, é a substância que realmente vai fazer aquele alisamento no cabelo. E eles então citam outro, que não tem nada a ver, que está também na composição, mas não é o ativo daquele produto, tá? Então tudo isso são recursos de marketing que visa enganar o consumidor para que ele consuma o produto pensando que aquilo é algo mais saudável do que o do seu concorrente. E é mentira, tá? Então nós vamos observar aqui, com relação às escovas ácidas, que existe todo um mecanismo que vai determinar se aquele ácido realmente ele pode ou não alisar uma fibra capilar, tá bom? Então nós temos aqui algumas situações que vão influenciar nessa questão do alisamento da fibra capilar, tá? Então a primeira situação que nós temos aqui é justamente o pH. E lembre-se que sempre quando escreve esse pH, o P é minúsculo e o H é maiúsculo. Esse P está relacionado à questão de potencial e o H relacionado ao hidrogênio, tá? Então no caso o pH seria potencial hidrogeniônico, tá? O que é o potencial hidrogeniônico? Eu vou explicar para vocês melhor daqui para frente, tá? Eu vou primeiro dar uma introdução, depois nós entramos nos assuntos. Então, coisas que vão influenciar nesse alisamento da fibra capilar, a primeira questão é o pH. O pH de uma substância. Só que não somente o pH de uma substância vai determinar se ele pode alisar ou não a fibra capilar. Existe também uma outra situação que é chamado Ka, tá? Ka é um termo da química que ele significa justamente isso, uma constante de acidez. É um coeficiente de acidificação. O que significa? Quando você vê essa questão que K e esse Azinho embaixo, subscrito, justamente é o que? Ele está dizendo qual é o poder que aquela substância tem de ser ácida, de gerar uma transformação no meio o qual ela é inserida, o que nós vamos ver para frente, tá? Você vai ter também o Kb. Kb como tal é um constante de basicidade, tá? O que é basicidade? Bases são os alisantes alcalinos, tá bom? Sódio, amônio, lítio, potássio, guanidina, todos eles são alisantes que são alcalinos, que trabalham com a lantionização, tá bom? Embora você também tenha o tioglicolato de amônio, que trabalha com a redução, mas tem um pH 9, tá bom? Aproximadamente. Então, o Kb e o B também subscrito, tá ok? É uma constante de basicidade. Então você tem o que é básico e o que é ácido, né? O que é alcalino e o que é ácido, tá? Nós vamos estar vendo direitinho. Você tem o pKa e o pKb, tá? O pKa e o pKb é um coeficiente de log negativo desses aqui, tá? É como se fosse o caminho inverso, tá? O que é ácido para um é alcalino para o outro, o que é alcalino para um é ácido para o outro. Vocês vão entender daqui a pouco, eu vou explicar. Só decore por enquanto isso, que para determinar a força de um ácido, de uma progressiva, então algumas questões são necessárias. Primeiro o pH e depois o Ka e o pKa, tá bom? O Kb e o pKb. Então, quando eu tenho essas informações, eu vou saber se aquele ácido que está naquela progressiva realmente é o ativo ou não, tá? E vou saber como essa progressiva ela funciona na fibra capilar, ok?